Voltei, voltei. Será que estamos ao vivo? Será? Estamos ao vivo? Estamos, já temos pessoas entrando. Pessoal que tá entrando, já vai deixando um joinha se você está me vendo e me ouvindo perfeitamente. E agora eu me dei conta de que eu esqueci o meu óculos. Vou fixar o nosso comentário aqui. Vou fixar... Pera aí, gente. Vocês vão me ver balançando um pouco. Que... Aí, tive que tirar o celular do lugar. Ué, não tem como mais fixar o comentário? Eita! Fiquei tanto tempo fora que eu não tô conseguindo fixar mais. Não sei. Não tá querendo fixar. Ah, deixei. Não quer fixar? Fica aí. E aí, gente, eu voltei e agora pra ficar. Não vou mais abandonar vocês. Vocês estão me ouvindo e me vendo perfeitamente. Deixa eu pegar um bonitinho aqui. Tudo certo? Já tá fixo? Obrigada, Suzane, que loucura! Pra mim não parece que tá fixo, não. Mas que bom. Tá fixo aí. Hoje, como vocês podem ver, a nossa live vai ser sobre a resolução do primeiro simulado que nós tivemos do EduCursinho. Então, hoje eu vou resolver com vocês as questões de Química Geral. Então, só para situar um pouquinho, se você não se lembra meu nome, eu sou a professora Stephanie de Química Geral, aqui do EduCursinho. Fiquei aí umas 2 semaninhas fora, sem live. Tava meio dodói, não é Covid, graças a Deus. Tava meio dodói e aí coincidiu com a semana de vocês fazerem um simulado, então ficou uma semaninha aí de folga para vocês fazerem um simulado e uma outra semaninha para vocês colocarem o conteúdo em dia até eu me sentir melhor, eu voltar e tudo ficar certo. Mas, acabando esse papo chato, vamos entrar num papo legal, vamos falar de Química Geral. Hoje eu trouxe para vocês a resolução do nosso simulado. Para você que não fez o simulado, você pode estar se perguntando: professora, ainda dá tempo de fazer? Não dá tempo de fazer. Nós deixamos o simulado disponível durante uma semana, que foi na semana retrasada. Deixamos disponível em formato online, né? E os alunos que conseguiram fazer durante aquela semana, conseguiram. Mas não se preocupe, mesmo que você não tenha conseguido fazer o nosso primeiro simulado, não fique preocupado porque teremos um segundo simulado. Então, mais ou menos daqui um mês, se eu não me engano, daqui umas 4 semanas, mais ou menos, nós vamos anunciar para vocês, vamos passar a data, o horário, tudo certinho do nosso segundo simulado. Então, você que perdeu o primeiro, não perca o segundo, porque agora nós já sabemos a nova data do Enem, então nós temos que ficar atento e correr atrás do prejuízo. Para você que fez o simulado, 5 questõezinhas de Química Geral, easy peasy. Quem acompanhou todas as aulas de Química Geral, todas as lives, os PDFs, foi fichinha. Para quem acompanhou, viu que tava de boa, tava super de boa para fazer. E detalhe, das 5 questões de Química Geral, apenas uma eu não peguei do Enem. Apenas uma eu peguei de um vestibular da Federal do Rio Grande do Norte. Alguma federal, eu não me recordo agora. Se eu lembrar, no meio do caminho eu falo para vocês. Mas apenas uma questão eu peguei do vestibular de uma federal, que era uma questão meio que treineira, para vocês exercitarem o que nós conversamos, o que nós aprendemos, para conseguir aplicar em outras questões ainda mais complexas. Mas fora essa questão que era do vestibular de uma federal,
As outras 4 questões de química geral eram dos Enems anteriores. Então, vocês viram que com as nossas aulas de química geral, nossos PDFs, nossas lives, dava para responder de boa. E, inclusive, estou falando isso com propriedade, porque já vi ali meio que por cima, não tive muito tempo de olhar tudo certinho, todos os dados, mas eu vi meio que por cima que uma pessoa acertou todas as questões. Se essa pessoa está assistindo a live de hoje, ela vai saber que foi ela, porque ela vai corrigir aí, a gente vai conversar um pouco sobre as questões e ela vai meio que conferir aí as respostas. Então, pelo que eu olhei ali por cima, teve uma pessoa que acertou todas as questões. E então, tava super, super, super de boa para quem tá acompanhando e para quem tá ligadinho. Só dando uma recapitulada, esse primeiro vestibular eram questões do conteúdo que nós estudamos até o momento. Então, nós estudamos sobre as teorias atômicas, a evolução atômica, sobre a distribuição eletrônica, sobre propriedades químicas e físicas da tabela periódica, sobre, que mais? Hibridização, ligações químicas, forças intermoleculares. Um apanhado disso tudo, eu não lembro todos os conteúdos certinho. Mas as questões tinham mais ou menos esse apanhado de conteúdos. E aí, nós já chegamos na primeira questão. Era assim, a questão mais fácil, acho que era a questão mais fácil, era bem dado assim, para ver se vocês realmente estavam antenados no conteúdo e para ver se vocês realmente estavam estudando, estavam ligadinhos. Porque é uma questão fácil, uma questão que caiu no Enem e uma questão que, assim, ó, bem direto e bem específica do conteúdo. A letra tá um pouquinho curtinha, vou mostrar pra vocês a questão agora. Mas, gente, todos os cadernos dos Enems anteriores estão disponíveis no site do INEP, é facinho de você encontrar. Então, só você prestar atenção aí na minha voz, que eu vou ler a questão. Se você quiser jogar no Google depois, ou quiser dar um print na tela também, fica à vontade. Então, vamos lá. A primeira questão. Foca, querido. Aê, focou. A primeira questão, ela diz o seguinte: no ar que respiramos existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos, que significam o novo, o oculto ou inativo. E de fato, são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição, que não interferem em nenhuma reação química. Não se combinam com nenhum outro elemento e, justamente por esse motivo, ficaram sem ser observados durante séculos. Ou seja, nós estamos falando do grupo 18, dos conhecidos como gases nobres, que também são chamados de gases inertes. Só em 1962, um químico, depois de longos engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, que na verdade é o xenônio, a combinar-se fugazmente com o flúor, ávido e vivaz. E a façanha pareceu tão extraordinária que foi-lhe conferido o prêmio Nobel. Ou seja, pegou um gás inerte, pegou um gás nobre, que é conhecido por não se combinar com nenhum outro elemento, não fazer nenhum tipo de ligação química. Ele pegou um gás inerte, um gás nobre e conseguiu ligar com flúor. Qual a propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado? Ou seja, que propriedade que o flúor tem, que o elemento flúor tem para fazer com que ele consiga ter uma ligação com o gás inerte, para fazer com que um gás inerte se ligue a ele, mesmo ele não precisando se ligar com ninguém. Aí a letra A diz a densidade, B, a condutância, C, eletronegatividade, estabilidade nuclear ou temperatura de ebulição. Vamos voltar aqui. Primeiro, a gente tem alguns pontos a considerar. Gases inertes. Gases inertes, vamos pensar que eles são autossuficientes. Vamos pensar que, assim, eles não precisam ficar se ligando a outros elementos para eles conseguirem ficar estáveis. Eles já são suficientes por si próprios. Eles não precisam de outra pessoa para alcançar a estabilidade. Só eles se bastam.
Só que um químico conseguiu que ele meio que ultrapassasse essa característica, que ele meio que quebrasse essa característica. Conseguiu que, mesmo ele sendo estável, sozinho, conseguiu que ele fizesse uma ligação com outro elemento. Só que para isso, esse outro elemento tinha que ter uma característica muito forte. Tinha que ter uma característica assim que fizesse com que ele fosse especial para poder conseguir se ligar com uma coisa que não precisava de ligação química. Tendo mais ou menos esse raciocínio, pensando mais ou menos nisso, a gente pode desconsiderar algumas alternativas. Por que a gente pode desconsiderar algumas alternativas? Porque algumas coisas não são relevantes. Algumas coisas, algumas características do flúor não são tão relevantes para que isso aconteça. Então vamos olhar de novo as alternativas. Densidade do flúor, condutância, que seria a condutividade elétrica do flúor, eletronegatividade, estabilidade nuclear ou temperatura de ebulição. Qual dessas características vocês acham que justificaria o fato do flúor conseguir se ligar com gás inerte? Vão deixando aqui nos comentários, enquanto eu vou meio que explicando para vocês por que alguns não seriam a resposta. Então, podem deixar aqui no comentário enquanto eu vou dando uma breve explicação. Como eu falei para vocês, então, precisaria de uma forte característica do flúor para que ele conseguisse interagir com o xenônio, conseguisse interagir com o gás inerte. Então, essa forte característica, ela tem que, vamos dizer assim, vamos chamar meio que uma característica muito forte. Isso é uma característica, assim, bem forte. Então, essa característica, ela não seria física. Por quê? Gente, se um gás nobre, ele é inerte, ou seja, ele não interage com o meio em que ele está, pouco importa para ele as características físicas de outro elemento, porque ele não interage com o meio. Ele é inerte, ele não promove interação com o meio em que ele está. Então, meio que pouco importa as características físicas de outro elemento. A característica para fazer a ligação precisa ser mais forte do que uma simples característica física. Então, só tendo esse pensamento de que, se ele é inerte, ele não interage com o meio, a característica para fazer com que tenha interação tem que ser mais forte do que uma coisa física. Então, só aí a gente já consegue eliminar foco. A gente já consegue eliminar as características físicas que estão dentre as alternativas. Então, já vou até riscar aqui para vocês, para ficar mais fácil. Deixa eu escolher outra corzinha para não confundir. Aí. Então, a gente consegue eliminar a densidade, porque a densidade do flúor, nesse caso, não vai influenciar em nada. A densidade do flúor não vai fazer com que ele se ligue ao xenônio. A condutância, ou seja, a capacidade de conduzir eletricidade, também não vai influenciar essa característica física. A eletronegatividade não é uma característica física, então não vamos mexer com ela ainda. Estabilidade nuclear, não vamos mexer com ela ainda também. E a temperatura de ebulição também é uma característica física, não vai influenciar em nada o fato do flúor se ligar com o xenônio. E aí a gente fica com eletronegatividade e estabilidade. Então, de 5, nós diminuímos para 2 alternativas. Aí é onde você tem que se lembrar da nossa aula de tabela periódica. Lembra que eu falei para vocês? Gente, tabela periódica primordial, porque vocês vão responder algumas questões, vocês precisam lembrar dessas propriedades aqui. Se você lembrar da tabela periódica, você vai conseguir também se lembrar aqui. Flúor, primeiro elemento do grupo 17. Grupo 17, os elementos mais eletronegativos, ou seja, elementos que possuem maior tendência de atrair elétrons. Por quê? Porque eles estão muito perto de alcançar a regra do octeto, só falta um elétronzinho para ele alcançar 8 na camada de valência. Então, eles são do grupo 17 são os mais eletronegativos e, consequentemente, os mais reativos. Por quê? Porque eles vão estar desesperados para poder alcançar a regra do octeto. Então, vamos pensar que, assim, quando você colocar os elementos do grupo 17 em um meio, eles vão ser
os doidões desesperados para poder conseguir se ligar com alguém logo e poder ficar estável com a regra do octeto completinha. Pensa mais ou menos assim, de um jeito bem simples. Então, se você já lembrar que o flúor é do grupo 17, muito eletronegativo, tá no grupo mais eletronegativo da tabela periódica, altamente reativo, e ainda, ele é o primeiro do grupo, então ele tem um menor raio atômico. Logo, o núcleo dele sofre grande influência no meio, sofre grande influência nos elétrons, tem grande influência sobre os elétrons, aí você mata a questão. Por quê? Se eu tenho um elemento com uma característica dessa, se eu tenho um elemento que é muito eletronegativo, ou seja, tem muita tendência de atrair elétrons para perto de si, um elemento que está desesperado para alcançar a regra do octeto, ou seja, que é muito reativo, um elemento que é pequeno, ou seja, que tem um núcleo que tem forte influência e constantemente fica puxando elétrons para perto, provavelmente, com certeza, o meio em que eu colocar esse elemento, ele vai conseguir rapidamente fazer uma ligação química com outro elemento. E isso faz com que todas essas características químicas, alta eletronegatividade, alta reatividade, pequeno raio atômico, faz com que quando eu coloco um elemento do grupo 17, um elemento como o flúor, por exemplo, em um meio, ele rapidamente faça uma ligação química com outro elemento. Então, a eletronegatividade é o que explica a escolha do flúor para ser utilizado nesse elemento. Por quê? Flúor, muito eletronegativo, vai atrair os elétrons do xenônio para perto de si. Muito eletronegativo, muito reativo, também vai ficar loucamente, esqueci a palavra que eu ia falar, mas vai ficar com uma vontade louca de fazer uma ligação química logo para ele poder se estabilizar. Então, o que explica a utilização do flúor neste experimento é a eletronegatividade dele. Flúor é muito eletronegativo, possui forte tendência de atrair elétrons dos outros elementos. Então, voltando aqui, focou? Aí. Eletronegatividade é o que explica a utilização do flúor. Deixa eu só beber uma água. Conseguiram entender? Podemos passar para a próxima? Bom, eu vou passando. Se alguém quiser que eu volte e explique novamente, eu volto e explico. Aí, com a resposta bonitinha, se vocês quiserem dar um print, só printar. Agora o próximo. Esse daqui, pelo que eu vi, algumas pessoas se confundiram entre duas alternativas. Mas vamos lá. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para, em seguida, observar a cor da luz emitida. Ou seja, você pega uma parte do material, você queima esse bico de Bunsen, a gente fala Bunsen, mas eu nunca sei como é que fala. Enfim, você queima um pedaço de metal e aí você observa que uma luz é emitida. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao decorrer a: primeira alternativa, mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico. B, combustão dos cátions metálicos provocada pelas moléculas de oxigênio na atmosfera. C, diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. D, transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. E, promoção de elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. Enquanto isso, vocês podem deixar aqui no comentário qual que vocês acham que é a resposta. Então, vamos lá. Resumindo, você pegou um pedacinho, uma fita metálica, e você queimou no bico de Bunsen.
Esse experimento, eu não sei se nas escolas é feito, mas a gente faz aqui na matéria de Química Geral, a gente faz na faculdade. A gente tem a oportunidade de fazer esse experimento. É literalmente só liga lá o fogo, pega um pedacinho de fita metálica e queima, e aí você vê que emite uma luz. A questão é, essa luz é emitida em decorrência ao quê? A cor que também é emitida em decorrência ao quê? Aí você pode pensar, professora, li as alternativas e não entendi nadinha de catibiriba. Gente, essa questão também não é difícil. Era só vocês lembrarem de um exemplozinho. Às vezes vocês acham que os meus exemplos são engraçados e inúteis, né? Mas era só você lembrar de um exemplozinho que eu dei. Ou foi na primeira ou foi na segunda aula. Eu dei um exemplo para vocês que respondia perfeitamente essa questão. Lembra que eu falei assim para vocês? Tem as camadas eletrônicas, tem as camadas eletrônicas na eletrosfera. E aí, tem como você trocar de uma camada para outra. Se você sai de uma camada e vai para uma camada acima, ou seja, uma camada mais externa, você precisa ficar mais energético, porque você precisa absorver energia, porque a camada de cima é mais energética. Então, você vai ter que absorver energia para poder mudar de camada. Aí eu dei o exemplo, se você quiser ir para uma camada superior, você precisa tomar um energético e ficar pilhadão, precisa ficar doidão. Se você estiver numa camada de cima e você quiser voltar para uma de baixo, aí você pode dar uma relaxada, libera energia, porque a de baixo é menos energética mesmo. Então você não vai precisar dessa energia toda. Então relaxa, libera e volta para a camada anterior. Então esse era mais ou menos assim um exemplo. Se você está em uma camada e você quer ir para uma mais energética, absorve energia para conseguir mudar de camada. Se você quer ir da 2 para 3, absorve energia. Toma um energético, fica pilhadão. Se você quiser voltar, ou seja, da 2 para 1, da 3 para 2, é só você liberar energia, você precisa ficar mais relaxado. E é exatamente isso que acontece na questão. A energia é liberada. Uma luz é emitida. Se essa luz é emitida, a energia é liberada, quer dizer que o elétron relaxou, ele saiu de uma camada mais externa e veio para uma mais interna. E é justamente isso, olha lá, vamos ver. Foca aqui, foca, aí, focou, olha lá a letra D. Transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. Ou seja, ele saiu de um mais externo e veio para um mais interno, então ele teve que liberar energia, ele teve que dar uma relaxada, ficar tranquilão. Nisso que ele liberou energia, uma luz foi emitida. Alguns confundiram com a letra E, porque justamente a letra E é o contrário. Olha lá. Promoção de elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. Isso é justamente ao contrário, ó. É quando sai de um nível mais baixo, um nível mais interno, e vai para outro mais externo. Só que quando vai para outro mais externo, ele precisaria absorver, não é mesmo? Se ele fosse absorver luz, a luz não ia ser emitida. A luz é emitida quando há a liberação de energia. E a liberação de energia acontece quando é do mais externo para o mais interno. Então, Suzane está coberta de razão. Suzane não passa frio porque ela está coberta. É a letra D. Transição do mais externo para o mais interno, liberando energia e emitindo luz. Alguma dúvida? Se ficar alguma dúvida, a gente volta. Vamos lá para a terceira questão. Gente, o texto pode assustar, mas eu garanto para vocês que é só para enfeitar mesmo, para dar informação, mas não se assuste não, porque não é difícil. Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres
não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, camada de valência 5s2, 5p6. Eu vou até sublinhar aqui, ó, informação importante. Então, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, com essa camada de valência, e o hexafluoreto de platina. E desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sido sintetizados. Vocês vão perceber que essa questão tem bastante semelhança com a primeira questão. Mas não é igual não, gente, aqui pede outra coisa. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto. Isso quer dizer que esses compostos, eles mostram que há exceção na regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade, assumindo configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, na qual dois átomos, vou sublinhar aqui, ó, dois átomos do halogênio flúor, camada de valência 2s2, 2p5, se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com 8 elétrons na camada de valência. Vamos lá. Se ligam covalentemente para ficarem com 8 elétrons na camada de valência. Estamos sublinhando informações importantes. Eis a questão. Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre? Então, vamos organizar as informações. O que aconteceu? Pegaram um átomo de xenônio, que tem a camada de valência 5s2, 5p6, ou seja, 8 elétrons na camada de valência, e ligaram com dois átomos de flúor, que tem a camada de valência 2s2, 2p5, ou seja, 7 elétrons na camada de valência. Ligaram xenônio com dois átomos de flúor. Como que eles se ligaram? Covalentemente. Isso quer dizer que eles compartilharam elétrons. Por que eles compartilharam elétrons? Para o flúor ficar com 8 elétrons na camada de valência. Da onde que eu tirei essas informações? Do texto. Eu estou resumindo todas as informações que nós grifamos. Por quê? Porque quando a gente for fazer isso daqui, ó, escrever a fórmula de Lewis para dizer quantos elétrons vai ter na valência do xenônio, a gente vai precisar lembrar de todas essas informações aqui. Então, vamos lá. Vamos desenhar e vamos exemplificar todas essas informações. Coloquei um espaço vazio aqui que é para a gente brincar agora. Então, vamos lá. Ele falou que pegou um xenônio. Então, vamos lá. Um átomo de xenônio. Coloquei aqui. E pegou dois átomos de flúor. Então, vou colocar o flúor aqui. Outro flúor aqui. Aí, o que ele fala? Ele também já me dá a camada de valência. Olha que ele é bom, olha como ele é bonzinho. Eu não preciso nem lembrar o exercício que dá. Então, vamos lá. Ele fala que a camada de valência do xenônio tem 8 elétrons. Então, vamos colocar 8 elétrons aqui no xenônio. Então, 1, 2, com calma e paciência, 4, 5, 6, 7, 8. Professora, vou ter que fazer tudo isso na hora da prova? Se você for esperto, não. Mas aqui a gente está fazendo passo a passo. Aí, ele também dá os elétrons da camada de valência do flúor. Ele fala que são 7. Então, vamos desenhar 7, porque nós queremos desenhar 7. 2, 4, 5, 6, 7. Vamos lá. 2, 4, 6,
7. Aí o que ele fala? Ele fala que os 3 se ligaram covalentemente para o flúor alcançar 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, a gente vai ter que fazer uma ligação covalente de forma que o flúor fique com 8 elétrons. Então, vamos lá. Vamos representar a ligação covalente. Ligação covalente é o compartilhamento. Então, esse 1 aqui vai fazer ligação com esse aqui. Esse 1 aqui vai fazer ligação com esse aqui. Vamos lá. Vamos contar, vamos ver se o flúor ficou com 8 elétrons mesmo. E aí a gente já consegue responder a questão. Vou até pegar outra corzinha aqui pra gente conseguir contar, galerinha. Aí, vou pegar um roxo aqui. Então, vamos contar. O flúor ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como ele tá compartilhando, então a gente conta com um de lá. O outro flúor ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso quer dizer que a nossa ligação covalente está correta. Agora, a pergunta que não quer calar. Com quantos elétrons o xenônio ficou? Bom, ele já tinha 8 aqui, né, que nós desenhamos. Só que agora ele está fazendo uma ligação de compartilhamento. Então, fora os 8 que ele já tem, a gente vai ter que contar com os elétrons que está vindo do lado de lá, que está vindo da ligação. Então, vamos revisar aqui. Xenônio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas aí vem 2 aqui, ó, de outros 2 átomos de flúor. Então, 9, 10. Então, quando ele pergunta, ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre? 10, porque depois dele se ligar covalentemente com 2 átomos de flúor, ele passa a ficar com 10 elétrons na camada de valência. Gente, quem aprendeu distribuição eletrônica, quem aprendeu a desenhar a fórmula de Lewis, fichinha. E essa, eu respondi o Enem do ano passado, respondi todas as questões de química, exceto algumas de orgânica, porque a orgânica estava bem difícil. Mas tirando as questões de orgânica ali, que é a parte da química, essa era a questão mais difícil de química geral do Enem do ano passado. Então, assim, não é impossível. Se você estuda, se você tira suas dúvidas, você consegue matar todas as questões, belezinha, fichinha. Então, depois de desenhar a fórmula certinha, seguir o passo a passo, juntando todas as informações que nós coletamos no enunciado, nós chegamos na resposta correta de 10 elétrons na camada de valência do gás nobre. Tá difícil? Se estiver difícil, coloca aqui nos comentários. Professora, tá muito difícil, volta tudo do começo que a gente volta e explica tudo de novo. Enquanto isso, vamos para a próxima questão. Aqui. Foca. Essa daqui não é do Enem passado, se não me engano é do Enem de 2017. Eu não lembro todos os anos certinhos. Mas essa daqui não é do ano passado, essa daqui é um pouco dificinha. Mas essa daqui, se não me engano, é de 2017. Vamos lá. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietilenoglicol. Aqui está, então, a molécula de glicerina e aqui está a molécula de polietilenoglicol. Aqui. Gente, não precisa se apegar a nomes difíceis. Não precisa se apegar a nomes difíceis. O que vocês vão precisar observar é a molécula e já vocês vão entender o porquê. Eu vou só terminar de ler a questão e aí eu já interajo com os comentários que vocês estão mandando. Então, vamos lá. Geralmente são feitas à base dessas duas moléculas aqui. A retenção de água na superfície da pele, promovida pelos hidratantes, é consequência da interação dos grupos hidroxila, dos agentes umectantes,
com a umidade contida no ambiente, por meio de... Ai, professora, pelo amor de Deus, me salva, não sei como responder. Gente, vamos lá. O que ele tá querendo dizer? Vou simplificar aqui para vocês. Tá querendo dizer que, para evitar o ressecamento da pele, a gente passa hidratante do tipo umectante. De uma forma bem simplificada e bem resumida, você não necessariamente precisa saber o que é um hidratante umectante. Mas, só para dar uma ajudada, hidratante umectante é... que tem afinidade para atrair a água na superfície da pele. Mais ou menos isso. Então, o que na verdade a questão quer saber? Ele quer saber qual que vai ser o tipo de interação que vai ter entre a água da superfície da pele com a molécula de glicerina e Deixa eu ler aqui. Polietilenglicol. Então, ele quer saber qual o tipo de interação entre a água e esses compostos aí, a glicerina e o politananã. De forma resumida, é isso. Ele quer saber que tipo de ligação explica a interação entre os dois, entre a água e esse politananã. Vou responder a questão, depois eu vejo o comentário de vocês certinho, tá? Então não precisem se apavorar. Eu vou responder tudo bonitinho. Primeiro, vamos lá. Já que quer saber a interação entre a água e a molécula de glicerina e politananã, a gente precisa lembrar que a água é polar. A água possui polo. Então, a água é molécula polar. Desta forma, a gente já sabe duas coisas. Polar interage com polar. Então, vai ter que interagir. Então, essa molécula aqui é polar, porque a água vai ter que interagir com os polos dessa molécula. Segundo, existem dois tipos de forças intermoleculares para moléculas polares, para moléculas que possuem polos. Olha aí, a aula sobre força intermolecular. Você precisa se lembrar. Existem dois tipos que promovem a interação entre moléculas polares. O primeiro tipo é a ligação de hidrogênio, a ponte de hidrogênio, que ocorre quando tem um hidrogênio ligado diretamente com FON, ou seja, um hidrogênio ligado diretamente com flúor, com oxigênio ou com nitrogênio. E o segundo tipo é a dipolo-dipolo, que é quando não tem um FON. A molécula ela continua sendo polar, mas não tem um FON. Tem um hidrogênio ligado com qualquer outro elemento. Então, se a gente já sabe que a interação é entre a água e essas duas moléculas aqui, a de glicerina e de politananã, vou falar tananã, tá, gente? Se a gente já sabe que a interação é entre a água e a glicerina e o politananã, a gente já sabe que ou vai ser dipolo-dipolo ou vai ser ponte de hidrogênio. Porque as duas são moléculas polares. Como que a gente sabe disso? Porque polar interage com polar. Estamos entendidos até aqui. Tá vendo como que a gente já vai conseguir eliminar algumas alternativas? Só lembrando disso, gente. Se interage com água, polar interage com polar, então essa molécula aqui, ou ela tem parte polar, ou ela é toda polar. Um dos dois vai ter que ser. Se polar interage com polar, tem dois tipos de ligações que podem ser, ou ligação de hidrogênio ou dipolo-dipolo. O que eu vou precisar observar agora é se é ligação entre H e FON, ou se é H e outra coisa, para eu conseguir responder a questão. Então, vamos lá. Vamos observar... Focou. Vamos observar a molécula. Eu vou apagar aqui para a gente conseguir rabiscar bonitinho. Gente, se vocês não entenderam o raciocínio, pergunta que eu explico novamente o raciocínio para a gente lembrar das características da molécula. Pode deixar aqui nos comentários que enquanto eu vou explicando eu vou parando e retomando. Então, vamos lá. Eu já sei que vai ser, vou até colocar aqui do lado, vai ser polar.
Eita. Mais polar. E eu já sei que para esse tipo de ligação, ou vai ser ponte de hidrogênio, então vou colocar aqui ponte de hidrogênio, vou colocar pH, só para sinalizar ponte de hidrogênio, tá, gente? Ou vai ser de polo, então vou colocar DD, tá? Só para não ter que escrever tudo. O que diferencia um ao outro? Eu preciso ver com que o hidrogênio tá ligado. Então, vamos lá, gente, o que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Nessa parte polar da molécula. O que eu tenho? Eu tenho hidrogênio ligado diretamente com o oxigênio. Se eu tenho hidrogênio ligado diretamente com o oxigênio, olha aqui também, ó. Hidrogênio ligado diretamente com oxigênio. Eu tenho H ligado diretamente com O. Se eu tenho um H ligado diretamente com o tipo de interação que eu vou ter dessa molécula aqui de glicerina e essa de politananã com a água vai ser do tipo ponte de hidrogênio, ou seja, ligação de hidrogênio. Olha aí. Resposta certa, letra E. Alguém ficou com alguma dúvida? Essa é um pouquinho mais complicada, porque vocês precisavam fazer associações com alguns detalhes do conteúdo que nós já estudamos. Enquanto vocês vão pensando, se tem alguma dúvida, se precisa revisar alguma coisa, me perguntar alguma coisa, eu vou ler os comentários de vocês rapidinho, só para vocês irem pensando, vocês irem sintetizando o que eu falei. A Suzane perguntou, no simulado só fiquei em dúvida na questão 1. Consegui tirar sua dúvida da questão 1, Suzane. Se precisar, a gente volta e explica a questão 1 novamente. A Tânia mandou, oi, Tânia, tudo bem? Tá gostando da nossa live? Tá com dúvida? Deixa aqui nos comentários se você tiver com alguma dúvida ou se está tudo ok, podemos prosseguir para a próxima questão. Porque usaram o termo... Aí a Suzane falou, porque usaram o termo inerte, aí eu liguei com estabilidade, mas acho que marquei eletronegatividade no simulado. Ah, tá. Você ficou com dúvida por causa do termo inerte. Não, os gases nobres... Na verdade, os gases nobres, eles são conhecidos como os gases inertes, justamente porque até muito tempo atrás acreditavam que eles não se ligavam com ninguém e de que eles não interagiam de forma nenhuma com nenhum outro elemento e com nenhuma outra coisa. Então, por isso que eles são conhecidos como gases inertes até hoje. Mas já foi provado ao contrário, já foi provado que alguns gases nobres conseguem fazer ligação com outros átomos, principalmente com o flúor, que é altamente eletronegativo e altamente reativo. Então, a palavra inerte não está associado com uma característica do flúor, que é quem liga com ele, e sim porque acreditavam que os gases nobres não se ligavam com ninguém, não fazia nada, não conseguia fazer absolutamente nada, que eles eram autossuficientes, paradinhos e quietinhos na deles. Então, inerte está mais associado a uma característica que era atrelada aos gases nobres e não ao flúor. Alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários. E agora nós vamos para a última questão, que também é uma questão simples, que essa questão é a que eu falei para vocês, que era a única que eu não peguei de nenhum Enem anterior. É a única que eu peguei de um vestibular de uma universidade federal, que, se eu não me engano, foi da Federal do Rio Grande do Norte. Mas também é bem simples. Então, vamos lá. Tá focando? Aí, focou. Na molécula de propeno, qualquer um dos carbonos com hibridização sp2 apresenta, letra A, uma ligação sigma e 3 ligações pi, 4 ligações sigma e 2 pi, letra C, 2 ligações sigma e 2 pi,
ou 3 ligações sigma e uma ligação π, ou 3 ligações sigma e um par de elétrons não ligantes. Já aproveita e vão deixando aqui nos comentários qual vocês acham que é a alternativa certa. Essa questão eu coloquei para vocês porque... Deixa eu só voltar aqui rapidão. Prefiro que vocês fiquem olhando para o meu rostinho lindo enquanto eu explico. Essa questão eu coloquei para vocês porque, apesar dela não ter caído no Enem. Porque eu vi que no Enem, o que cai sobre hibridização é muito puxado para o lado do carbono, para o lado da química orgânica. É muito puxado para o lado da química orgânica. Eles não colocam na parte de química geral. Eles colocam... Todas as questões que eu encontrei estavam ligadas à hibridização do carbono. Então, tinham muitas informações de química orgânica inseridas na questão. Então, por que eu coloquei uma questão de um outro vestibular? Para vocês irem treinando. Por quê? Para vocês conseguirem juntar essa informação, juntar o que vocês aprendem na parte de hibridização de química geral, com as informações que vocês aprendem em química orgânica e conseguir responder as questões. Ah, professora, mas por que você não pegou questões de química orgânica para colocar? Porque tinham informações de química orgânica, estavam pedindo coisas de química orgânica. Que saber sobre hibridização ajudava vocês a responder a questão, mas ele não queria que vocês respondessem nada sobre hibridização. Só queria que a hibridização te ajudasse a encontrar uma resposta, entendeu? Então, por isso que eu não consegui pegar a questão, porque era um assunto que não faz parte da minha matéria. Mas aí, o que eu fiz? Peguei uma questão que pede a hibridização para vocês treinarem, para vocês ficarem craques e usarem para responder outras questões de qualquer outra matéria para vocês ficarem show nessa parte de hibridização. Então, vamos lá. O que ele falou? Qualquer carbono que tem aí nesse elemento, que tem aí nessa molécula, com a hibridização sp2, que tipo de ligação que vai ter? Na hibridização, nós aprendemos a contar ela a partir dos polos de repulsão. Então, nós aprendemos que o número que fica em cima da hibridização corresponde à quantidade de polos que nós temos. Então, vamos lá. Vamos contar aqui, ó. Foca, trem. Vamos contar aqui. Nós temos... Vamos, canetinha louca. Aí. Nós temos 2 mais 1 aqui do S. Então, 1 mais 2 é igual a 3. Isso quer dizer que nós temos 3 polos de repulsão. Então, vou colocar aqui, ó. 3 polos de repulsão. Logo, nós vamos procurar a alternativa que represente 3 polos de repulsão. Então, vamos lá, alternativa por alternativa, ver qual que é que nós temos 3 polos. Lembrando que polos de repulsão, o que é polos de repulsão? Vou colocar aqui, ó. Polos é igual a quantidade de ligações sigma somada com elétrons não ligantes. Então, ligações sigma mais elétrons não ligantes. Então, vamos somar. Uma ligação sigma mais 3 ligações π. Bom, ligação π não importa, só estou contando a sigma. Se eu tenho uma ligação sigma, isso quer dizer que eu só tenho um polo. Então, é irrelevante para mim, eu estou em busca de 3, não quero um, não. Vou riscar essa daqui. 4 ligações sigma e 2 π. Bom, esquece π. Para contar polo, a π pouco importa. A gente só quer saber de sigma e elétron não ligante. Esquece essa π aí, essa π não tá com nada. Então, vamos focar só na sigma. 4 ligações sigma. Isso me dá 4 polos. Não me serve, eu estou em busca de 3. 2 ligações sigma. Não me serve, estou em busca de 3 também, porque 2 ligações sigma me dá 2 polos. Não quero também. 3 ligações sigma. Opa, 3 ligações sigma me dão 3 polos. Encontrei. Mas vamos lá conferir a E, só para a gente ter certeza que é a D. 3 ligações sigma. Bom, 3 ligações sigma me dá 3 polos. Mas aí, olha lá o detalhe. 3 ligações sigma e um par de elétrons não ligantes. Então, eu não tenho 3 polos. Aqui eu tenho 4 polos. 4. Eu não quero 4 não, meu filho. Eu só quero 3. Então, a E também pouco me importa.
Então, a alternativa certa é a letra D. Uma molécula de propeno. Qualquer um dos carbonos que tiver 3 ligações sigma e uma ligação pi vai ter a hibridização do tipo sp2. A alternativa certa é a letra D. Alguma dúvida? Aproveita que nós temos alguns minutinhos, temos acho que 10 minutinhos, e eu posso ir respondendo as dúvidas de vocês. Mas essa foi a resolução do nosso primeiro simulado. Lembrando que nós vamos ter o segundo, o terceiro simulado. Então, você que está estudando, não perca os simulados, porque é a forma que você tem de treinar o seu tempo, o quão ágil você está para responder as questões e de testar o seu conhecimento. Então, parabéns para todos que testaram o nosso simulado do cursinho. Fico muito feliz que vocês tenham reservado o tempo de vocês, que vocês tenham se prontificado para fazer, para testar os seus conhecimentos. E fico mais feliz ainda para aqueles que acertaram todas as questões de química geral. E para você que não acertou, não fica triste. Eu tenho certeza que no próximo você vai sair muito melhor do que você foi no primeiro. Se você ficou com alguma dúvida, eu espero que tenha sanado na live de hoje com a resolução das questões. E vou salvar essa live aqui no IGTV. Essa live também vai para o nosso Google Classroom, nossa plataforma no Google Sala de Aula. O código está aqui nos comentários e também salvo no nosso Instagram. Então, se você quiser rever a live, também está no canal do YouTube, lembrei. Se você quiser rever a live, entra no IGTV, entra no YouTube, entra no Google Sala de Aula, que você vai poder conferir a live novamente e mandar dúvidas que eu respondo assim, ó, VaptVupt. E também tem o nosso grupo no WhatsApp. Mas o grupo do WhatsApp são só para os íntimos. Grupo do WhatsApp aí, pra galera que fez o simulado, já teve acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Vocês podem mandar dúvidas lá, podem me chamar lá. Se quiser me marcar lá, falar assim, professora, quero mandar uma mensagenzinha no privado, quero mandar uma dúvida, quero fazer uma videochamada, quero que você me explique todo o conteúdo de química geral desde o começo do ano. Fiquem à vontade. Então, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Não se acanhem em tirar as dúvidas, eu estou aqui para passar informações para vocês e para responder todas as dúvidas. Voltamos, hein? Nós voltamos, então, terça-feira que vem, espero vocês novamente aqui no Instagram, às 19h30 em ponto, sem atrasos e com toda a animação possível, porque nosso objetivo é gabaritar a química no Enem 2020. Então, você que está disposto a tirar uma nota super alta em química, você que está disposto a gabaritar a parte de química no Enem, não perca as nossas lives semanais. Beijo, pessoal, fiquem bem, até a próxima e espero vocês terça que vem. Tchau, tchau.